chorinho regulamentar para os nossos amigos atrasados presos no trânsito de São Paulo. Obrigada pela presença de todos. É quase comovente a edição de hoje, porque a última edição não tem Conexões Criativas. Esse projeto que a gente desenvolve com tanto carinho, por realização do Instituto Pensar, uma organização social do Estado de São Paulo. Meu nome é Ana Carla Fonseca, Cainha. Eu sou economista, sou urbanista, lido há muitos anos com economia criativa e cidades criativas, e é de fato a primeira vez que nós temos um projeto com uma periodicidade mensal, tentando estabelecer um processo, muito mais do que questões pontuais, de discussões que unem cultura, criatividade e economia no espaço urbano. Então, são questões que trazem tudo o que nós discutimos como cidade criativa para além, obviamente, do que economia criativa, já que a cidade, felizmente, é muito mais do que sua economia. E essa dinâmica, esse ambiente propício à criatividade, esse ecossistema, essa ecologia que faz com que cada um de nós consiga efetivamente ser mais feliz, mais realizado dentro do seu espaço. E que nós consigamos, quem sabe, em um futuro, que eu não sei se as nossas gerações verão, mas espero que as futuras sim, fazer com que essa cidade seja mais coesa, mais humana, que se conheça melhor e que nós tenhamos, nas próximas edições da pesquisa da Nossa São Paulo, um número menor de pessoas dizendo que gostariam de sair de São Paulo. É claro que, se as pessoas quisessem, assim o fariam, mas é uma percepção de que, de fato, é um sacrifício, como o trânsito denota. Por outro lado, temos o privilégio de ter espaços como este, né? O Teatro São Pedro é um biscuit proposital a organização desse encontro aqui. Certamente seria muito mais fácil conseguir um público maior se fôssemos áreas, eu quase digo mais centrais, né, porque é um paradoxo que o centro pareça tão distante para muitos, mas se fôssemos áreas mais próximas desse circuito Elizabeth Warren de São Paulo. Mas esse teatro, que é o segundo mais antigo de São Paulo, tem tanta história para contar, né? Eu acho que se a gente não conhece as histórias, não as respeita, se não as respeita, não as ama, e daí fica muito difícil a gente se sentir bem na cidade onde a gente está. Fica muito difícil a gente se apropriar do espaço que é nosso e fazer com que seja um ambiente melhor para nós todos. Eu gostaria, portanto, de apresentar a vocês a uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer recentemente, mas que já se tornou uma amiga querida, dada a correspondência que nós travamos nos últimos meses. Marie-Josée Lacroix é a pessoa de referência na cidade de Montreal no que diz respeito ao design. E o design, como ela bem abordará, não se refere simplesmente a questões ligadas a produtos, a serviços ou a design de grife. A gente está falando de como transformar o olhar de cada um de nós que vive numa cidade para uma releitura de seu contexto, para uma reproposta dos problemas e para uma reavaliação daquilo que se pretende como cidade. Então esse é o tamanho da ambição, esse é o tamanho do desafio que eles efetivamente vêm citando de uma forma muito exitosa, como ela nos apresentará, e inclusive como ela é muito crítica com as questões que não têm dado certo, com os desafios com os quais eles vêm se batendo. A proposta, portanto, dessa discussão sobre o design da cidade, cidade de design, é porque a cidade de Montreal faz parte de uma rede da Unesco de cidades criativas. A Unesco definiu 7 grandes temas ligados à economia criativa. Um deles é claramente o design. Há várias cidades que pertencem a essa categoria, como é o caso de Buenos Aires. O Henrique Avogado, inclusive, já esteve conosco no Conexões Criativas há alguns meses, falando da cidade. Também temos Berlim, enfim, várias outras cidades da Ásia em especial. Mas o caso que me parece mais relevante para denotar esse olhar diferente, ou seja, cada um de nós pode ser mais criativo, cada um de nós traz essa capacidade de releitura dentro de si, é justamente o caso de Montreal. Então, é um grande prazer ter a Marie-Josée lá conosco. Ela é formada em design ambiental, especialista em design e arquitetura, tem mais de 20 anos de experiência na promoção do design, junto a governos, empresários e o público em geral. Vocês verão que um grande foco que ela dá justamente sobre o papel do engajamento da sociedade civil, que talvez seja um dos nossos maiores calcanhares de Aquiles, né? Nós normalmente dizemos aos outros o que eles devem querer ou não, e não há essa transparência, esse diálogo tão íntimo desenvolvido com uma comunidade que, afinal de contas, a cidade é composta por cidadãos, né? Então, esse resgate do cidadão, do seu papel dentro do contexto, me parece ser uma das questões mais enriquecedoras e frutíferas do que ela nos apresentará. Ela dirige o escritório de design de Montreal, cidade que tem no design, como eu dizia, um eixo de desenvolvimento e atratividade. E aí eu me remeto sempre a uma poesia que, obviamente, eu seria incapaz de falar com a mesma propriedade ou uma próxima propriedade ao seu criador, Mário Quintana, quando ele fala dos Jardim das Borboletas, né?
em que ele claramente se trata de uma questão de uma relação amorosa, e ele fala, poxa vida, mas a gente sempre vai atrás da caça às borboletas, a gente quer puxar as borboletas para o jardim da gente, a gente se obstina a trazer as borboletas para cá. E quando a gente consegue trazê-las, elas escapam. Mas se a gente cuidasse mais do jardim, elas viriam naturalmente. E essa me parece que é uma questão crucial que nós consideremos dentro das nossas cidades com relação ao que é do cidadão e ao que é esse poder de atração para as pessoas de fora. Então, trazer talento de fora, trazer turistas, agora com esse mantra de Olimpíadas e Copa do Mundo, quer dizer, tudo parece que é para fora. Se a gente conseguir lidar melhor com o jardim da gente, quem sabe essas pessoas naturalmente se sintam atraídas. Eu acho que é muito do que a gente tem, portanto, a discutir com a Marie-Josée Lacroix e essa experiência, portanto, da cidade de design pela Unesco, que eles conseguiram em 2006. Então, Marie-Josée, merci d'être là avec nous. Je te passe la parole. Merci. Esqueci de como falar português. Muito obrigado. Je suis désolée, Infelizmente não falo português nada. Eu falo um pouquinho de espanhol, mas eu achava que eu falava espanhol, mas eu acho que eu já não falo mais espanhol também. Então eu vou falar em francês e eu espero que eu não vou dar muito problema aos tradutores. Eu vou tentar pronunciar bem as palavras e vou falar muito vagarosamente, de maneira que se eu falar muito rápido, por favor, me falem. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado ao Instituto Pensarte por esse convite. Eu vou sentar, se tudo bem para vocês, né? É mais simpático, né? Muito obrigado por esse convite que me permite de compartilhar a experiência de Montreal com vocês, em São Paulo, no Brasil. Isso dá um pouquinho... eu fico muito preocupado de dar uma conferência numa cidade que é de uma dimensão tão diferente daquela de onde eu vim. Então, eu muito pensei, antes de preparar a conferência, me perguntando, será que o que nós fazemos em Montreal pode ser interessante para as pessoas de São Paulo? Porque nós falamos de uma escala de São Paulo é 10 vezes maior do que Montreal, em um território 2 vezes maior do que o território de Montreal, e sem dúvida nós vamos falar do mesmo tipo de cidade, dos mesmos tipos em termos de estratégia. Entretanto, eu acredito muito em compartilhar, e eu acho que muitas ideias podem expandir em tudo. Então, todas as ideias que nós fazemos em Montreal são de pequenas ideias, e talvez essas pequenas ideias vão ser interessantes para São Paulo também. Eu não sei o que a Carla falou de mim, então, mas eu tenho certeza que ela exagerou. Então, ela deve ter falado que eu sou eu deveria estar com eminente especialista de Copenhague com o design ativo, e agora eu estou sozinho, o que me permite de falar muito, e quando vocês começarem a ir embora eu vou parar de falar, porque eu falo muito, mas eu vou conseguir apresentar duas pequenas apresentações diferentes. Na verdade, no início eu deveria só apresentar a ação de Montreal em design. Eu vou começar com uma apresentação muito leve, um pouco impressionista, de slides de Montreal. Tem alguém que já foi para Montreal, que conhece a cidade? Fernando e Violeta. E tem outras pessoas que já foram para Montreal, vocês também? Ah, você também. Então talvez eu preciso mais fazer a apresentação, né? Na verdade. Bom, estou brincando. É uma pequena minoria. Então eu vou começar com um PowerPoint muito rápido, com imagens sobre Montreal e algumas características que não são espetaculares, mas que são a cidade de todos os dias, e como o design pode trabalhar com diferentes escalas da cidade. E a outra apresentação é um pouco mais forte, e o que é o nosso escritório, o que a cidade de Montreal tenta fazer para melhorar a qualidade da experiência da cidade através de uma utilização melhor do design criativo e arquitetura.
Então essa foi a apresentação. Bom, tá bom. Então o design de Montreal no cotidiano. Então vamos começar com imagens da Place Ville-Marie em 1960, quando a Tour Martinelli, que foi feita em 1923, bom, nós esperávamos 1960 até que o primeiro edifício foi construído em Montreal. Eu digo um edifício alto mesmo, porque é claro, existiam edifícios nos anos 20, mas não era realmente nenhum arranha-céu. E a Place Ville-Marie, esse é o edifício, o escritório do AMP, um arquiteto americano que escreveu, e é um dos primeiros emblemas da modernidade em Montreal. E ainda era um edifício que tinha um símbolo muito grande para a cidade, muito forte. E logo após, nós chegamos, na verdade, nos anos 60, e nós estávamos em preparação da exposição de 67. E em 1967 nós recebemos a Exposição Universal, e o ar do grande desenvolvimento de Montreal, a abertura internacional da cidade. A Exposição Universal colocou no mundo Montreal, realmente. Ela colocou Montreal nas suas relações com o planeta. E vocês podem ver na tela o local da exposição de 1967, que Montreal é uma ilha, e em volta dela tem pequenas ilhas, e aqui você vê a Ilha Santa Helena, que cresceram com a construção e escalação para fazer o metrô. Então é um local, essas ilhas não são naturais, claro, mas a partir dessa exposição universal ficaram alguns edifícios ícones, que eu vou passar rapidamente. Então, é claro, Habitat 1967, o arquiteto Moshe Safdie, ele não tem nem 40 anos, nem 30 anos na verdade. Ele fez esse edifício que era bem revolucionário, que foi baseado na industrialização, na fabricação industrial. Então ele foi pré-fabricado, são blocos como caixas de sapato, empilhado no outro, e que servia para receber as delegações internacionais para a Exposição Universal. À esquerda você vê. E aqui Habitat 67, hoje ele ainda é o mesmo, ele serve de habitação, na verdade, muito requisitado, e ainda é um dos edifícios emblemáticos e fortes da cidade, da pesquisa arquitetural de habitação, que depois não teve muito desenvolvimento, né? Outro edifício icônico é o Buckminster Fuller, que é o pavilhão dos Estados Unidos, que pegou fogo, mas nós reabilitamos em um museu e tornamos ele um pequeno museu para a biosfera, para o meio ambiente, e explica nesse momento falta de sensibilidade política do Estado canadense. Tem uma pequena nota editorial, está ameaçado de ser fechado. Outro edifício ícone, o pavilhão francês, feito espetacular. Ele foi muito caro, ele foi difícil de ser concluído.
problema de teto que não podia suportar o peso da neve, e todas as atividades esportivas que se desenvolviam lá se tornaram cada vez mais difíceis, mas nós tivemos problemas técnicos, mas ainda é um edifício muito importante e que tem uma vontade de mudar todo o local olímpico e de revalorizar. Então, o último edifício talvez que merece uma citação, o moderno, feito por Mies. Né? Então é uma cidade bem jovem e com influência britânica e francesa e uma imigração enorme. Eu acho que nós temos 125 comunidades culturais que vieram se implantar no século XIX, desde o século XVIII. Então é uma cidade muito variada, muito diversificada na sua riqueza, e é uma cidade, uma vila portuária, uma ilha, que foi muito tempo o porto mais importante do Canadá, antes que a via marítima não fosse construída e que não permitisse que os edifícios chegassem aos grandes lagos, Chicago, Toronto, etc. A partir desse momento, o destino do porto diminuiu bastante. Isso mudou muito a economia de Montreal. Então, a foto, eu amo muito essa foto, porque ela mostra os barcos, as fachadas, a antiga Montreal, com esses edifícios portuários. Edifícios, a Basílica da Notre Dame, o edifício da Sun Life, que é Art Deco, e atrás vocês veem o Mont Royal, que é uma montanha em pleno centro da cidade. Bom, é um monte, né? Não é uma montanha, a gente chama de montanha, mas enfim. E que é um ponto muito importante, porque foi feito pelo Obsted, que é o mesmo arquiteto, Central Park, em Nova York, e que é o pulmão verde de Montreal, que é o parque onde todas as comunidades culturais italianas, portuguesas, gregas, que têm o costume de fazer grandes festas externas, ocupam durante todo o verão, mas também durante o inverno, porque tem esqui, tem circuito de patins, etc. Uma cidade portuária também traz muitos edifícios que também têm muitos problemas de reconversão. Aqui vocês conseguem ver a ponte, que são estruturas magníficas, e esse daqui é o número 5, que é citado no livro da arquitetura, que isso é na frente do rio, que para quase todos os habitantes de Montreal, para eles isso parece que impede a vista do rio, mas é mentira. Muita gente quer destruir. Existe um movimento muito potente de conservação daqui. A gente tenta ver com recompensa. De sensibilidade de patrimônio industrial. E a prova é que o bota-bota que vocês conseguem ver aqui
de um e o sucesso desse spa vem do fato que ele oferece vistas incríveis em cima desse patrimônio industrial. Montreal é uma cidade que não dá muita importância à água, que não soube muito de verdade dar valor à sua baía, que deu muito pouca vista à água. Então, o governo do Canadá, a gente não pode construir na Bahia, é um espaço coletivo, e mesmo assim, a maneira de se arrumar o espaço, ela é muito pouco utilizada. Essa primeira praia no centro foi aberta só o ano passado, foi feito pelo arquiteto paisagista Claude Cormier, que que fez a praia também de Toronto, que chama Shoulder Beach. E, bom, também os depósitos frigoríficos que foram virados em habitação. Mais uma vez, uma outra usina, a central elétrica também, que foi convertida em habitação, mas Montreal também, e é isso que todo mundo retém de Montreal, é esse tipo de arquiteto que a gente encontra em bairros de trabalhadores. O que a gente acha no centro é a densidade das torres, mas a gente encontra, quando a gente sai, são duplex e triplex, ou seja, prédios de apenas 2 ou 3 andares, uma arquitetura muito modesta, feita de madeira, de cimento. Os portugueses também nos deram muito patrimônio na cerâmica também, e Montreal é muito esse tipo de bairro de uma arquitetura que não valia nada, mas que agora é reinvestida pela classe média, que renova e reabilita e conserva esse tipo de arquitetura. Temos operações em habitações de valorização do patrimônio arquitetônico para poder conservar esse tipo de arquitetura do século XIX e do século XX. Claro, os arquitetos que também reinterpretam esse tipo de tipologia e que fazem algumas inserções na cidade de arquitetura moderna, como essa, mas principalmente são caixas de sapato, né? Que são investidas por cores e por pessoas, e aqui a gente pode ver a inserção do escritório da Nature Man, que propõe uma visita a esse tipo de arquitetura. Atrás dessas casas tem uma trama urbana muito engraçada, porque a cidade é feita de grandes avenidas, como muitas cidades da América do Norte, e temos muitas ruelas também atrás dessas ruas. Essas ruelas são os backyards, são os jardins das cidades, que oferecem uma qualidade de experiência muito incrível, porque muito tempo elas foram ocupadas por carros, talvez por coisas menos interessantes, mas desde então elas ficaram muito verdes, porque a gente tem, como em qualquer outro lugar, a gente consegue contrabalancear o aquecimento global com esses jardins. Também é um espaço onde as crianças podem brincar sem correrem um risco de atropelamento. Então, são espaços que oferecem uma qualidade potencial muito grande, e que a cidade decidiu não recuperar e deixar os proprietários, ao invés de tentar redensificar
e cobrar mais taxas. Então, é muito precioso como modelo. A gente vê aqui reinterpretações. Eu botei algumas diapositivas de diferentes escalas. Aqui é uma habitação. São cidades, são casas feitas por arquitetos que tentam reinterpretar. Esses prédios tradicionais eram em transversal, muito estreitos e feitos de corredor. Então, o desafio é como transformar o espaço para poder fazer desse espaço um espaço agradável. Outra solução interessante também, uma intervenção que eu gosto muito, eu adoro esse ateliê que se chama La Shed, que é um escritório de arquitetura. Eles decidiram reinterpretar a divisão entre os triplex, fazendo um gesto muito luminoso de passagem entre a rua e a ruela. Você vê que a gente chega aqui nos fundos, numa corte que fica muito interessante, de qualidade, e esses corredores imensos onde existe uma distribuição de espaço. Em Montreal também são escadas. E, claro, nos triplex e duplex é muito incrível que uma cidade do norte que receba 45 centímetros de neve tenha escadas exteriores super pró-acidentes, mas as escadas são exteriores entre a rua até o primeiro andar, depois elas devem interiores. Não, porque eu nunca tive uma explicação para isso, mas provavelmente foi para recuperar espaço no térreo, que as pessoas eram muito pobres, a gente precisava de mais espaço no térreo. Uma tipologia muito particular, a gente encontra até escadas que vão até o terceiro andar. Escadas que, claro, a gente encontra no interior, que numa arquitetura contemporânea. Esses Perrot são os arquitetos vedetes famosos. Eles vão voltar muitas vezes nessa apresentação. Nós temos também, apesar que da habitação, a habitação arquitetônica não foi muito explorada, mas a gente tem muitas novas torres. A densidade, os habitantes de Montreal têm um problema com isso, mas não tem muita arquitetura internacional, muito distintiva, mas agora algumas exceções aparecem, como, por exemplo, esse projeto do Big City, que é próximo do Palácio do Congresso, que é muito interessante, porque é um prédio antigo da Delight Factory Building. Na época que a gente tentava dar um pouco de luz aos trabalhadores, e ao lado a gente continuou com um projeto contemporâneo. Esses dois edifícios são uma habitação que que pertencem ao mesmo promotor, feito por arquitetos muito talentosos, pelo NP Paysage. E, claro, o comércio é muito importante. Eu vou voltar nisso na próxima apresentação. A gente fez um trabalho enorme perto dos comerciantes desde 95 para convencer os proprietários de restaurantes, de boutiques, etc., que a qualidade de design e arquitetura era muito importante para a experiência da cidade. Então, temos uma qualidade no nível da oferta do comércio que é muito excepcional no domínio da moda. Claro, aqui a gente vê uma loja de moda masculina, mas também muito em restaurantes. Montreal é uma cidade gastronômica, talvez não tão excepcional quanto São Paulo, porque eu realmente ouvi falar que São Paulo é uma grande capital gastronômica,
mas temos uma oferta muito variada, muito cultural, muito diversificada. E os restaurantes, os designers dos restaurantes oferecem experiências muito interessantes. Um dos maiores designers de restaurante, infelizmente, morreu esse ano, Luc Laporte, que assinou muitos restaurantes que funcionam muito bem a longo prazo, porque muitos comércios se renovam, porque são muito sensíveis ao fenômeno da moda. Ele soube trabalhar espaços muito perenes e os restaurantes funcionam a longo prazo, porque são lugares que criam ambientes muito animados, baseados no convívio, enfim, é um tipo de receita que funciona em quase todo lugar. O Luc Laporte fez muito... Ele teve muita influência nos novos designers. Aqui a gente tem um clube que é um grande restaurante de Montreal, que chamou o Club Chasse et Pêche, o Bruno Brain, que trouxe o humor e a arte. Então, o comércio dos lugares simples, que trabalham muito na recuperação como os orçamentos são muito limitados, a gente fez muita arte com poucos meios. Às vezes, a gente pensa que as coisas vêm da necessidade. E o fato dos orçamentos serem pouco elevados para poder arrumar os comércios fez com que os designers gastassem aonde realmente fosse importante, fizessem muita economia e reciclassem, reutilizassem. E não era, na verdade, ambiental ideologicamente, era por necessidade. Porque foi algo que, na verdade, virou muito na moda, né? Então, agora daqui a gente tem outros exemplos e outros lugares muito novos para restauração, como, por exemplo, essa distribuidora de café, que é esses containers que são transformados em lugares como lagosta e etc., em sanduíches sazonal, e funciona muito bem. Para o grande prazer dos turistas e dos trabalhadores, ou então esses caminhões de rua que distribuem comida, um novo fenômeno, porque Montreal era muito severa com questões de comida de rua por conta de higiene, mas na verdade muito mais porque era protecionista dos seus restaurantes, mas agora começa a mudar. Evidentemente, esses comércios, quando eles são colados uns aos outros, formam um mosaico muito colorido, muito de aparência bem incoerente. É preciso descobrir a qualidade em lugares pequenos que pedem um acompanhamento. Colagens que a gente também encontra nos lambi-lambis de eventos culturais, que é um suporte formidável para a expressão do grafismo. Acho que entre os designers mais concentrados, acho que os grafistas são os mais fortes no Quebec, em Montreal, e graças a esses lambi-lambis, a tradição dos lambi-lambis que foi perpetuada e que é tolerada na cidade, que não é proibida como é, por exemplo, aqui em São Paulo, eu imagino, e que permite criações espetaculares que servem a iluminar a cidade e que fazem iluminar uma arquitetura de colagens, de uma superposição de cartazes. Então, grafismos institucionais, aqui vocês estão vendo a intervenção da Sociedade de Transporte de Montreal, que, na verdade, que se ocupa do metrô e dos ônibus de Montreal, esse tema que, na verdade, recentemente fez uma nova imagem de empresa.
com uma boa empresa de grafismo que se chama Cili, que trabalhou toda uma marca em torno de movimentos coletivos para ajudar o serviço público de transporte, para fazer as pessoas pegarem o metrô e o ônibus. E fizemos as coisas muito mais atrativas, e o nosso escritório faz um concurso de design industrial para desenvolver os novos pontos de ônibus, esses que vocês estão vendo aqui. Design gráfico institucional por os ecocentros, onde nós vamos recuperar o lixo. Todos os sinais foram confiados a um escritório de grafismo que fez um trabalho muito interessante. Eu acho muito interessante ver que mesmo serviços como ecocentros, temos preocupação de trabalhar uma comunicação que é interessante e escolher os designers gráficos competentes para oferecer esse tipo de sinais bem cuidados. É muito importante porque são mercados importantes para dar um primeiro pedido aos designers. Então nós precisamos desenvolver isso e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Finalmente, quase que finalmente, existe também o design no serviço do evento, do efêmero. Montreal é uma cidade muito festiva, que trabalha muito os eventos, tem festivais que se sucedem em todo o ano, no inverno e no verão. Existem ruas que se enfeitam durante o verão e que se fecham assim, que cada ano muda de o conceito, e nós escolhemos um paisagista que fez a praia que eu mostrei daqui a pouco, muito rosa e azul. Então ele fez uma instalação de 170 mil bolas rosas que fazem um teto nessa rua durante todo o verão, e essa rua é fechada para os pedestres, e isso é a Rua dos Gays. E, na verdade, é um centro de atividade por todos os gays internacionais. Nós recebemos muitos festivais. Então as bolas rosas dão ideia. Tudo isso foi um enorme sucesso mediático, vocês podem ter certeza. E tem o inverno também, e depois o inverno não nos impede de sair. E voluntariamente eu não mostrei nenhuma foto de subterrâneo, porque todo mundo pensa que Montreal é uma cidade do subterrâneo, underground, e nós podemos fazer quilômetros embaixo da cidade para evitar o inverno. É verdade. Mas é algo que eu não encorajo as pessoas, porque eu acredito que a partir do momento onde nós estamos em cima da cidade, debaixo da cidade, nós não vemos mais a cidade, e tem muitas coisas que acabam acontecendo na cidade que nós não vemos. Então nós temos que reinvestir nas ruas, e essa é a linha que eu trabalho no serviço de urbanismo, de requalificar a cidade sem negligenciar o subterrâneo, mas dando mais força à experiência exterior. Então, nós precisamos segurar o frio, e Montreal faz isso muito bem, graças ao progresso e à pesquisa em tecnologia. Nós temos as roupas de inverno maravilhosas, muito leves, não são muito elegantes, mas funcionam muito bem. E nós podemos enfrentar menos 35 sem problema. Então isso não nos impede de andar e de andar de bicicleta. Bicicleta que cada vez nós usamos mais nas 4 estações. Eu não uso mais, é muito perigoso, mas eu acredito que tem muitas pessoas que vão conseguir usar as 4 estações. Isso é muito extraordinário, o progresso em termos de organização dessas ruas, que tem uma demanda cada vez maior do povo de Montreal para usar esse tipo de veículo para se movimentar. Então, o sucesso e a popularidade, nós temos um sistema que chama Bixi, que é um sistema de bicicletas de serviço livre, que foi implantado em Montreal e que revolucionou a maneira de se locomover em Montreal.
E esse sistema que foi desenhado por designer Michel Dalec, que é o maior desenhista industrial de Montreal, que chama Bixi, que é bicicleta táxi, e Boomerang é um objeto que vai e volta, e isso inspirou esse tipo de design, porque como é um serviço livre, ele tem que ser devolvido, é claro que não no mesmo lugar onde ele foi pego, mas em uma estação. Esse sistema faz sucesso em Londres, em Paris e muitas cidades, e é uma grande sucesso de comercialização também. E sem dúvida ele nos faz descobrir a bicicleta. Muitas pessoas que nunca usaram a bicicleta porque não tinham espaço, porque moravam em apartamento, etc. Ele se tornou cada vez mais importante. Michel Dallaire é também um grande designer de mobiliário urbano. Isso que ele fez para o bairro Internacional de Montreal. E são umas palavras desse grande bairro. Desde os anos 80, muitos arquitetos foram convidados a trabalhar nos bairros e revalorizar os bairros numa abordagem de bairros temáticos, os bairros de espetáculo, de multimídia, de habitação. Então, isso tudo foi feito para acelerar os investimentos. E aqui vocês podem ver o bairro Internacional. 15 anos atrás, esse bairro era uma estrada que separava o antigo Montreal do centro da cidade. E a estrada foi reconstruída, foi preenchida, e agora isso ligou a cidade de Montreal e o centro da cidade e o resto da cidade. Então, tem centro de congressos e parques, espaços públicos de grande qualidade. O projeto que foi assinado por o arquiteto urbanista Daoust Lestage, e que terminou em 2004. Aqui é uma visão do Palácio de Congresso. E é um vidro reciclado. Foi a primeira tentativa de usar um vidro, fazer um vidro através do vidro reciclado. O grande projeto foi a Praça de Festivais. E aqui vocês não estão vendo, porque a Praça de Festivais a grande coisa especial é que tem muita gente porque nós recebemos festivais, e esses festivais chamam um número incrível de público, e nós precisávamos de um lugar para receber todos esses festivais, que até recentemente estava em todos os lugares do centro da cidade, e os promotores de festivais estavam muito chateados com isso. Então, o Festival do Humor, do Jazz, da Francofonia, cinema, etc. Então, nós temos muitas festas, nós somos pessoas que amamos as festas, e nós vemos isso com essa fotografia, por exemplo. Nós temos as festas de verão e também de inverno. Você acredita ou não, ele se chama Igloo Fest. É um festival de inverno onde as pessoas chegam com roupa de inverno, de esqui, e eles dançam a noite inteira lá fora, no gelo. Então, nós nos apropriamos cada vez mais do inverno. O inverno é também uma estação onde fica escuro bem cedo. Talvez não tanto quanto os países nórdicos, Estocolmo, mas eu parti há 2 dias atrás, às 4h30, 5 horas já estava escuro, então é muito deprimente. Então nós criamos um projeto que se chama Luminoterapia. Todos os anos, já há 3 anos, no bairro de espetáculos, nós tivemos pessoas conceituais, designers, que fazem instalações de luz, para colocar as luzes para dar luz à cidade e dar uma nova experiência agradável à cidade, mesmo no inverno. Então, aqui vocês veem instalações que foram feitas por diferentes criadores. Aqui, então, esses são pequenas árvores, vamos dizer, tronco de árvores, onde as pessoas podem falar e o som se expande. Então,
Então essas pequenas luzes mudam de cores quando nós passamos ao lado. Então todas as instalações são interativas, sem dúvida. Vocês podem ver aqui a sala, a SAT, a Sociedade de Artes e Tecnológicas, que é uma das instituições mais importantes em Montreal, que é um centro de pesquisa e de difusão para as artes digitais, a criação e a pesquisa digital. E, bom, eu ilustrei aqui essa luz, mas eles colocaram um domo espetacular que permite projeções tridimensionais. E também para a luz, vocês vão aqui uma parte vermelha ao lado, e todas são as luzes do bairro de espetáculos, é o Red Light District, e todos esse bairro e as pessoas, os habitantes devem utilizar esse tipo de, esse tema do ponto vermelho para criar uma ligação com o bairro, para que as pessoas saibam, você está no bairro de espetáculos. Essa é uma fachada de um hotel, essa é a fachada de Solução Media, que fez uma projeção de imagens para a grande biblioteca de Montreal, trabalhando com a parte exterior, que é verde, e que transformou completamente a presença dessa biblioteca na cidade. Em luzes, muito mais institucional, são a parte da fundação da cidade de Montreal, e que são bem atrás da prefeitura, que vocês veem aqui à esquerda. É um projeto muito sensível, muito sutil, de instalações com luzes, e eu vou acabar com alguns slides sobre, ainda com instalações e de eventos que foi feito Rafael Lozano Emer, que usou a tecnologia e informática para fazer performances em locais públicos, e o pessoal de Montreal gosta muito dessa vilha eletromecânica, que são projeções que permitem ao povo de Montreal fazer jogos no céu. Então, realmente é fabuloso. Eu assisti a essa sessão e foi realmente algo muito mágico. Uma versão muito mais ecológica de fogos de artifícios. E eu vou acabar com... Eu vou fechar aqui, porque eu volto à Place Ville-Marie, que desde a sua criação tem um farol que ilumina Montreal desde os anos 60. Bom, então a primeira apresentação muito impressionista para dizer para vocês que a Montreal não é uma cidade do espetacular. Eu acho que eu mostrei para vocês, é uma cidade do ordinário, onde nós tentamos implicar os designers em uma escala muito próxima do cidadão, na escala da habitação, do grafismo, e, portanto, grandes problemas com o qual o nosso escritório trabalha é desenvolver o pedido para esses criadores, para que eles tenham uma cidade como terreno de experimentação para torná-la bela e tornar mais agradável a vida. Então, é isso que nós fazemos no Serviço do Desenvolvimento Urbano. Podemos continuar com a outra apresentação? A tradução, ok? Oui. Sim. Yes. Alors, então, peut-être d'une façon un peu plus talvez de uma maneira um pouco... la première diapo. O primeiro slide C'est en train de se charger. está carregando. Donc je vais vous parler. Então, vou falar. Eu gostaria de explicar principalmente um pouquinho o que nós entendemos do design, por que nós trabalhamos com design na cidade de Montreal, desde quando, o que nós queremos fazer, e depois o que eu espero é que nós tenhamos trocas de estratégias com vocês. Então, algumas palavras sobre Montreal, mas já que eu acabei de apresentar, eu vou passar muito rapidamente. É uma cidade
foi fundada em 1642, é uma ilha, já falei sobre isso, é 2 vezes menor que São Paulo, é 10 vezes menos habitantes que vocês, é a segunda cidade francófona do mundo. É como se fosse um pedaço que continua a falar francês num mar de anglófonos, mas é frágil, mas nós estamos conseguindo. E é muito precioso. E apesar de que nós sejamos próximos da fronteira americana, que é realmente ao lado, então nós estamos a 72 quilômetros somente da fronteira americana. Então, o que nós entendemos de design? Como vocês viram na minha apresentação, nós não temos uma definição do design como os franceses fazem, como design de móveis ou de moda. Para nós, design inclui todo o processo criativo que afeta a produção, a qualidade de vida, inclui a arquitetura, a paisagem, o design urbano, o design de interior e, na verdade, todas as interfaces entre o design e a cidade nos interessam. Mesmo a moda, até um certo ponto, porque as roupas, o uniforme, tudo isso faz parte do ambiente urbano. E nós trabalhamos nisso. Aliás, na cidade de Montreal tem o escritório do design, o escritório da moda, e todos que fazem a promoção de criação de moda é um outro escritório. Então, por que a cidade se interessa pelo design, se interessa há muito tempo? Porque nós estamos convencidos de que a criação no design, os designers e os arquitetos são atores fundamentais da qualidade do quadro de vida, da qualidade de vida. São eles que podem realmente ser agentes de mudanças para modificar e fazer evoluir a cidade, sendo que ela está se tornando muito complexa. Então, talentos muito importantes para melhorar a experiência das pessoas e dos cidadãos e fazer com que a cidade se torne, tenha segurança para o bem-estar e para a saúde das pessoas, mas também por questões econômicas, já que uma cidade que é atraente, uma cidade que oferece bem-estar a seus cidadãos, é uma cidade atraente para as empresas, claro. Então, a qualidade do quadro de vida é um vetor de competitividade, de atração territorial, e tudo que se faz na economia criativa vira muito em torno dessa coisa da competição. Então, e o designer e a arquitetura é a cultura material e é portador de identidade, de experiência e de expressão de uma cultura que a gente quer que seja rica e representativa da diversidade que a compõe. Aqui a gente tem algumas imagens para poder chegar em alguns dados sobre o design de Montreal. Então, a gente se interessa pelo design em Montreal, porque Montreal tem a sorte de ter a maior bacina de criadores do Quebec. 66% dos designers estão em Montreal. São mais ou menos 25 mil concebidores, que é uma economia muito importante. As disciplinas do design são 34% do impacto econômico total da cultura, então é um número muito importante na economia, e é por isso que o trabalho que eu ocupo foi criado em 1991. Então, o comissariado ao design de Montreal, que é o meu trabalho, um pouco sobre a evolução. Até 2005 eu estava sozinha pela cidade de Montreal, e com a ajuda de muitos patrocinadores, a gente montava operações para valorizar o design. A partir de 2005,
a cidade entendeu os benefícios dessas ações e pediu que eu elaborasse um novo plano de ação para aumentar o nosso mandato, mas e não só fazer o design, mas também integrar melhor nas práticas municipais. Porque a gente era muito bom para impulsionar os outros a fazer qualidade, mas nós mesmos a gente não fazia nos projetos municipais. Então, a partir de 2006, a gente teve um mandato de melhor fazer a cidade com os arquitetos, com os designers e com todos esses criadores. Muito mais difícil do que só fazer promoção. Então, entre 2006 a gente foi a cidade UNESCO de design. E entre 2005 e 2006 e agora teve 5 anos. Então, o que eu vou apresentar agora é um trabalho que a gente fez nesses últimos 5 anos. Algumas palavras sobre a cidade UNESCO de design. No Brasil não existe uma cidade designada pela criação na UNESCO. É um programa para cidades que visa proteger a diversidade cultural. A UNESCO disse que os melhores protetores da diversidade cultural são as cidades, porque os patrocinadores culturais são muito próximos das comunidades e a melhor forma é a indústria criativa. Então, a gente vai criar um programa de cidades entre cidades para trocas de expertise para acelerar esse processo da indústria criativa. Então, a rede da indústria criativa são 34 cidades designadas em gastronomia, em música, em literatura, em arte numérica, em artesanato e em design. Tem 7 setores, não falei todos, mas enfim. Nas 34 cidades, em 2012, 1/3 é design. As cidades de design já designadas são Berlim, Buenos Aires, Kobe, Nagoya, Graz, na Áustria, Saint-Étienne, na França. Está faltando por aí. Todos os chineses, claro. Xangai, Pequim e Shenzhen. E todas essas cidades estão convidadas a trocar estratégias para acelerar o desenvolvimento nesse setor. Não é um selo, não é uma consacração, é um projeto. Ser uma cidade UNESCO de design ou de gastronomia é um projeto. Não é uma não é para poder se dizer, a gente é uma capital mundial do design. Não, é uma cidade mundial de design emergente. E todas as cidades dessa rede são muito mais emergentes do que confirmadas, a não ser por Berlim, que é um pouquinho mais confirmada do que o resto das cidades. A ideia por trás disso é passar de um status de cidade emergente a um status de capital de design. Não é um reconhecimento, é um projeto coletivo e a gente não consegue promover isso para poder se achando a capital de design. Não, a gente é um projeto. Então, é um chamado a todos para poder realizar juntos esse projeto coletivo de melhorar a cidade com os designers. E é um projeto muito querido para nós, muito importante. O nosso objetivo é passar o que a UNESCO reconheceu em 2006 é que a gente era uma cidade de designers.
Mas nosso desafio é se tornar uma verdadeira cidade de design. Para conseguir, a gente precisa que os designers